Opa, seja bem-vindo, você indinauta, você indinático. Estas são imagens do circuito de Brands Hatch, o lendário circuito de Brands Hatch que fica na cidade de Kent, nos arredores de Londres, onde a Fórmula Mundial, a Champ Car World Series, ainda com a kart, faz a sua quarta parada na temporada 2003, a segunda fora dos Estados Unidos, a primeira na Europa. Este é o desenho do circuito, o circuito menor de Brands Hatch, de 1931 metros, aquele circuito mais clássico, tradicionalíssimo para o automobilismo inglês, para o automobilismo europeu, e que hoje vai receber mais uma vez a categoria norte-americana, agora com este nome de Fórmula Mundial, depois de 25 anos da primeira vinda da Indy para a Inglaterra, para o circuito de Brands Hatch. Na pole position, para esta corrida, teremos ele, o bicho papão da temporada, Paul Tracy, que com o tempo da sexta-feira cravou a primeira posição, a posição de honra no grid de largada. Ao lado dele, Sebastian Bourdais, que foi o mais rápido. No sábado, larga na segunda posição. Depois, Bruno Junqueira larga em terceiro, Oriol Sérvia em quarto. Na quinta posição sai Alex Tagliani, boa posição de largada para Rocket Sports e também para o canadense. E o Adrian Fernandes, que é o quarto colocado no campeonato, larga em sexto. Mário Domingues é o sétimo, o oitavo é o dono da casa, Darren Manning. Patrick Carpentier larga em nono e Michel Jordan Jr., que esteve a 7 voltas da vitória, mas o câmbio quebrou logo na saída do último pit stop, larga na 10ª posição. E aí, dois brasileiros na sexta fila, Mário Haberfeld largando em 11º e Roberto Pupo Moreno, que vem sexto no campeonato, sai em 12º. Alex Young faz uma boa 13ª posição para o carro que tem, e para o piloto também, para o nível dele, que é piloto da Dale Coyne. Jimmy Vasser, quinto colocado no campeonato, teoricamente sai em 14º, mas ele tá com problemas aí, a equipe descobriu um problema na suspensão, teve que mudar o acerto do carro todinho, do jeito que teve que fazer pro Ryan Hunter-Reay. Thiago Monteiro é o 15º, Ryan Hunter-Reay é o 16º, Patrick Lamarrier é o 17º, ao lado de Joel Camatias, que sai em 18º, e Rodolfo Lavin fecha o grid, saindo na 19ª posição. Jimmy Vasser com esse problema na suspensão, não sabe nem se larga, hein? Falando em largada, olha aí todo mundo tomando posição, hein? Todo mundo tomando as suas filas. A gente já vai para Clarways, a antiga Clarways, que é a curva que traz para a reta principal, para a reta Brabham. Todo mundo em formação, nem tão boa formação assim, por isso o diretor de prova deu a bandeira amarela. Por isso não vai largar agora, então vai ter que formar tudo de novo. O Paul Tracy partiu antes da hora, teve que formar tudinho de novo. Agora sim, agora tá tudo correto. Bandeira verde! Começa a quarta etapa da temporada 2003 da Fórmula Mundial. Sebastian Bourdais ainda ficou de lado ali, mas o Paul Tracy conseguiu manter a primeira posição. Epa! Adrian Fernandes segurou o carro ali na entrada da Haywood, antes da Druids. Mesmo evitando a saída da pista, ele perdeu posições. As três primeiras estão mantidas. Paul Tracy é o líder, Sebastian Bourdais, o segundo, o terceiro é Bruno Junqueira. E Alex Tagliani passou Oriol Sérvia, ganha a quarta posição. Sérvia quinto, depois Mário Domingues, Darren Manning, Patrick Carpentier em oitavo. Adrian Fernandes vem para a 9ª posição, cai para 9º lugar. Depois que o Michel Jordan Jr., aliás, depois da escapada dele, ele está na frente do Michel Jordan Jr. Depois Alex Young, Mário Haberfeld, e aí o problema. Jimmy Vasser, como a gente tinha dito antes do início da prova, com aquele problema na suspensão. O detalhe da equipe American Spirit foi esse, que o Jimmy Vasser e o Ryan Hunter-Reay tiveram que fazer acertos, mudanças no acerto completas, do warm-up para a corrida. E no caso do Jimmy Vasser, nessa mudança de acerto, foi descoberto esse problema na suspensão. O pessoal passou não sei quanto tempo tentando consertar, ainda está tentando consertar, e pode ser que nem dê tempo, e o Jimmy Vasser, que como eu falei é quinto colocado no campeonato, pode nem entrar na pista e disputar pontos nessa prova de Brands Hatch. Temos 2 voltas completadas e Paul Tracy é o líder. São 2 voltas, esqueci de dizer o total, hein? São 165 voltas neste circuito curtíssimo de 1931 metros, o segundo circuito mais curto da temporada, só fica à frente mesmo do traçado de Milwaukee, que é um oval de 1 milha, que vai ser a 6ª etapa da temporada. O Paul Tracy começando num bom ritmo. Aí o Jimmy Vasser saiu. Jimmy Vasser saindo do carro, é o primeiro abandono, na verdade um abandono antes mesmo de começar a prova. Aí o Derek Daly, repórter da CBS, vai conversar com ele. O Jimmy Vasser, perguntado sobre o que aconteceu, ele fala justamente tudo que a gente já falou. Tivemos problemas com o acerto do carro, tivemos que repensar
o acerto completo do warm-up para a corrida, a suspensão não estava bem ajustada, a gente descobriu um problema, não sabe que problema é esse, qual a natureza, a dimensão completa desse problema na suspensão. O fato é que vão tentar descobrir agora, porque a corrida mesmo já foi pro beleléu. O Jimmy Vasser nem esquentou, nem suou, e aí vai ter que assistir ao resto das 165 voltas do box mesmo, enquanto conversa com a equipe que é comandada pelo sueco Stefan Johansson. E a prova segue o baile. Este é Sebastian Bourdais, você vai de carona com ele. Bourdais que tem apenas 6 pontos. Ele que, opa, Bourdais, vai fritando os pneus ali na entrada da Druids. O Bourdais que foi pole position nas 2 primeiras corridas, mas enfrentou problemas, tanto em Long Beach quanto, aliás, em St. Pete, quanto em Monterrey, quando estava na primeira posição. Teve problemas também em Long Beach, por isso está lá atrás do campeonato, precisando logo de um bom resultado. E tem atrás dele o Bruno Junqueira, que vem mantendo uma regularidade. Foi 3º colocado 2 vezes, foi 5º colocado também no Grande Prêmio de Monterrey e hoje é o vice-líder do campeonato. Esse aí é Alex Tagliani, que vem pela 4ª posição, foi o único, pelo menos desses 5 primeiros colocados, a mudar de posição, conseguiu a ultrapassagem em cima do Alex Tagliani entre a Haywood e a curva Druids. Ele já abre um pouquinho, abre cerca de 9 décimos em relação ao Oriol Selva, que fica mais agora para o Mário Domingues do que para o Alex Tagliani. Nas primeiras voltas, ou na última volta, nessa volta que passou, o Paul Tracy fez em 38,8, o Bourdais foi um pouquinho mais rápido, 38,7, o Bruno Junqueira 38,9. Daí para frente o pessoal andando tudo na casa de 39 baixo do Michel Jourdain. O Michel Jourdain tá começando a segurar o pelotão ali, tá do Michel Jourdain para trás, o pessoal virando na casa de 39,6, 39,7. Vamos para 7 voltas completadas, abrindo agora a volta número 8. O Paul Tracy vai mantendo a ponta. E eu falava da situação do campeonato. O Paul Tracy começa essa prova, exatamente, considerando a pontuação dos treinos, ele começa a prova com 65 pontos, é o líder do campeonato. O Bruno Junqueira é o 2º colocado com 38, Michel Jourdain é o 3º com 34, Adrian Fernandes é o 4º com 28 pontos. Depois vem o Jimmy Vasser que não conseguiu largar, ele é o 5º colocado com 20 pontos, então certamente será ultrapassado por alguém. O Roberto Pupo Moreno vem logo atrás, está bem no campeonato nesse início, tem 18 pontos e vem pela 6ª posição, está à frente até do Patrick Carpentier. Bruno Junqueira vem pela 3ª posição, o Mário Haberfeld é o 12º, o Roberto Moreno é o 14º. Roberto Moreno não largou bem, largou em 12º, já caiu para 14º lugar, perdeu 2 posições na largada. Esse é Darren Manning. Darren Manning que saiu na 8ª posição e teve aí esse ganho em virtude do erro do Adrian Fernandes. Foi um erro misturado com uma grande salvada. O Adrian Fernandes perdeu o carro, ele que vinha largando ali pelo lado de dentro, ele foi fazer a tangência e deixou o carro escapar, mas conseguiu salvar antes que o carro tocasse aquela região de terra. As voltas são muito rápidas nesse circuito de Brands Hatch. Na classificação você viu que o Paul Tracy rodou em 37 duro. Paul Tracy e o Sebastian Bourdais. Agora eles estão virando ali em 38,8, 38,9. Achei que fosse virar 39,3, 39,4. Vão até com um ritmo um pouco mais forte em relação ao que pelo menos eu achava que fosse fazer nesse início de prova. Agora o Paul Tracy vira 38,9, o Bourdais 39,1, o Bruno Junqueira 38,9, Tagliani serve 39,1 e o Mário Domingues em 39,2. Depois 39,1 para o 7º até o 9º colocados e de novo o Michel Jourdain segurando o restante do pelotão. Com isso, o 9º colocado, que nesse momento é o Adrian Fernandes, vai abrindo um pouco em relação ao Michel Jourdain Jr. É aí onde a gente está tendo um ponto de diferença, né? A separação dos pelotões. O Paul Tracy ainda não consegue abrir muito em relação ao Sebastian Bourdais, aí você vai de carona com ele, a câmera dentro do capacete do Paul Tracy, quando você está mais próximo, inclusive o nariz do Paul Tracy está bem visível aí à sua esquerda. E o Paul Tracy nesse momento tem uma vantagem de 1 segundo, 0,6. Ele abriu naquela primeira volta e depois não conseguiu abrir mais. O Paul Tracy tem 1,5 segundos agora, a vantagem caiu um pouquinho. Na última volta ele fez em 39,0, o Bourdais virou em 38,7, essa vantagem agora cai para 1,2. A maior diferença em termos de volta entre os líderes, entre os 2 primeiros colocados, foi essa. O Bourdais conseguiu tirar 3 décimos de vantagem para o Paul Tracy.
E aí você revê a largada. Aquele ali atrás era o Bruno Junqueira, o Bourdais ele começou ali do lado, mas foi mais conservador, deu uma recolhida na saída da Paddock Hill Bend e já fez a reta Haywood, aquela ladeira da Haywood, que eu posso dizer que é um tobogã mesmo. Ele fez esse tobogã atrás já do Paul Tracy. Pensando na corrida, são 165 voltas e é muito difícil a ultrapassagem. Você vê que mesmo na largada, fora essa rabiada que o Adrian Fernandes deu na frente do Darren Manning, o Darren Manning também deve ter tido um frio na espinha, o medo de bater, tudo, tanto que ele tava para passar o Mário Domingues, mas terminou ficando atrás ainda do mexicano. Mesmo na largada é muito difícil ultrapassar. Ela já é importante, mas já é difícil ultrapassagem, porque a pista é muito estreita, não há uma freada tão forte assim na saída da reta principal para Paddock Hill Bend. A freada mais forte é ali em cima, na Druids. E depois da largada, aí é que fica difícil ultrapassar. Inclusive, uma curiosidade que a gente vai ter e vai responder durante a corrida é se os líderes vão ter facilidade para ultrapassar os retardatários. Nesse momento ainda não há uma distância tão curta entre o Paul Tracy e o primeiro retardatário. Ele que liderou aí as 18 voltas que já foram realizadas. Opa, temos um momento de reflexão ali no box da Forsythe. Isso aí é mecânico do Patrick Carpentier. A informação que está chegando, olha, o Adrian Fernandes passou o Patrick Carpentier. O Adrian Fernandes já é o 8º colocado, e a informação que tem é que o Patrick Carpentier teve alguns problemas na reta, teve inclusive, segundo a equipe da CBS, o Adrian Fernandes se aproveitou de um problema na aceleração do Patrick Carpentier, ele deu uma engasopada. Ainda a gente está tentando aqui identificar em qual ponto foi essa engasopada do Patrick Carpentier. A TV perdeu, inclusive, a ultrapassagem, mas o Adrian Fernandes conseguiu passar o Patrick Carpentier. Agora, foi por causa mais do problema do Patrick Carpentier do que o Adrian Fernandes ter chegado, se aproveitado de um eventual vácuo, freada forte e feito a ultrapassagem. Então, este aí que você está vendo, que é o dono da casa, o Darren Manning, que fez a última volta em 38.982, está à frente de Adrian Fernandes e não mais imediatamente do Patrick Carpentier. Paul Tracy volta a ter a sua vantagem de 1 segundo, ponto 7. Voltou a crescer a vantagem do Paul Tracy para o Sebastião Bourdais. O Bruno Junqueira está ali na casa de 2,5 segundos atrás do Bourdais nesse momento. E aí as câmeras vão focando muito o Darren Manning, que é o piloto da casa, que é o anfitrião e que agora faz temporada completa na equipe Walker. Vale lembrar que o Darren Manning, em 2002, correu em Rockingham, fez apenas uma prova na temporada, foi justamente o Grande Prêmio da Inglaterra, só que no oval de Corby, no oval de Rockingham. E esse ano, diferente do que aconteceu em 2001 e 2002, a prova da Inglaterra foi transferida para o circuito de Brands Hatch. O circuito menor nesse ano, com a perspectiva de, em 2004, a prova ir para o circuito grande, para o circuito de 3.915 metros, que foi o traçado usado até 1986 no Mundial de Fórmula 1, circuito que deu a Nigel Mansell a sua primeira vitória na Fórmula 1, que foi no Grande Prêmio da Europa em 1985, já quando ele pilotava pela Williams. E aí você vendo o Darren Manning, você percebe que há um pelotão com vantagens praticamente uniformes. A partir do 4º colocado, que é o Alex Tagliani, você vê que o Tagliani está ali na 4ª posição, depois vem o Sérgio, depois vem o Domingues, o Darren Manning, o Adrian Fernandes e o Patrick Carpentier. Todos esses com a vantagem aproximada de 1 segundo, um para outro. Então, a margem de erro aí, por exemplo, do Alex Tagliani, agora a vantagem é menor, está em 9 décimos. O Oriol Sérgio está 1.1 do Mário Domingues. O Mário Domingues está menos de 1 segundo à frente do Darren Manning. Isso tem a ver com a paridade do ritmo dos pilotos. E uma coisa que ainda não foi vista, porque principalmente no qualifying, a gente teve uma situação de todo mundo andar sozinho, cada um fazer a sua volta e pronto, não ter aquele teste de andar todo mundo junto. E agora está se vivenciando uma situação inédita para a pista, que é todo mundo andando 25, 26, 27 voltas em fila.
Você fica perto, mas não tem como ultrapassar. Daí a importância, nas próximas voltas, de uma boa parada. E aí vem um outro problema. No circuito de Brands Hatch, os boxes são extremamente estreitos. Se a pista já é estreita, os boxes são ainda mais. Tanto é que houve mudanças nas regras para o pit stop. Vai ser preciso muito mais atenção por parte dos pilotos e das equipes, principalmente quando houver, e se houver, uma situação de bandeira amarela e todo mundo vier para o pit ao mesmo tempo. Porque o mínimo erro na saída ou na entrada bate. Não é como nos boxes americanos, por natureza, por tradição, que você tem um espaço até um pouco maior, que você tem... Não tem aquela coisa de, vai ter que esterçar para a direita ou para a esquerda e depois entrar na pista de rolamento. O pessoal muitas vezes já sai cantando o pneu. Nessa pista vai ter que ter muito mais cuidado. Daqui a pouco, inclusive, você vai ver um vídeo do pessoal treinando a saída de pit aí em Brands Hatch, que é uma situação completamente sui generis. Enquanto isso, as vantagens vão se mantendo nesse patamar de 1.3 entre os líderes, no caso o Paul Tracy para o Sebastian Bourdais. O Bourdais veio sendo mais rápido, coisa de 5 centésimos, 6 centésimos, 1 décimo nas últimas voltas, e está tirando a diferença. O Paul Tracy não consegue desgarrar do Sebastian Bourdais e eles também não conseguem chegar tão perto dos últimos colocados para colocar a volta. E aí talvez isso aconteça ali depois da primeira janela de pit stops. Algumas equipes estão trabalhando com a possibilidade de 2 paradas, outras estão trabalhando com a possibilidade de 3 paradas. Quem parar, por exemplo, a partir da volta ou até a volta 60, pode fazer uma estratégia de 2 paradas, mesmo que chegue ali no talo, no finalzinho da prova. Já quando o Paul Tracy passar, serão completadas, aliás, ele já passou, 27 voltas completadas. E aí você está vendo o Jim McGee, que é o chefe de equipe do Oriol Servia. Ele está falando a respeito dos testes que foram feitos nessa pista de Brands Hatch, que é uma pista completamente nova para quase todos os pilotos. Talvez o único que ainda tenha tido algum contato com Brands Hatch. Não vou dizer o único, né? Porque tem muitos pilotos europeus, o Sebastian Bourdais, tem o Patrick Lamarrier, tem o próprio Darren Manning aí, o Bruno Junqueira, que já correu no automobilismo europeu até 2000, ele disputava a Fórmula 3000, então pode ter esse contato também, enfim. Mas para muita gente é uma pista completamente nova. O próprio Oriol Servia também é europeu, né? Mas para muita gente tem um negócio de se aclimatar, de conhecer a pista, e alguns pilotos não tiveram tanto tempo de conhecer. Um exemplo é o Alex Young e o chefe do Oriol Servia estavam falando a respeito de como foi esse trabalho de aclimatação no caso do Oriol Servia. 30 voltas vão ser completadas agora. Lá vem o Paul Tracy, fechando a antiga Clairways, entrando na Brabham Straight. A última volta ele virou em 39.077, mas essa foi a volta passada. Nessa aí, ele já virou 39.210. O Bourdais foi mais rápido, 39.088. Inclusive, o tempo de volta foi igual dele e do Bruno Junqueira, 39.088. E aí o detalhe aerodinâmico, porque o Paul Tracy começa essa prova com um acerto aerodinâmico diferente do Bruno Junqueira, e deve ser também diferente do Sebastian Bourdais, porque o Paul Tracy, aí deve estar a explicação dele não conseguir abrir tanto. Ele não tem tanta velocidade ali nas retas, mas o carro é mais preso no chão, porque tem mais pressão aerodinâmica. Então isso para ele dá um melhor contorno nas curvas, já que o circuito é travado. Muito provavelmente ele optou por explorar mais as curvas. Já o Bruno Junqueira, com mais pressão aerodinâmica, está explorando mais ali a pressão aerodinâmica, e você vê que o Sebastian Bourdais está fazendo algo semelhante no carro dele. Você vê por essa câmera que há algo parecido com o que o Bruno Junqueira faz. Então, nesse momento, nessas últimas voltas, você tem ali, coincidentemente, a gente não sabe se uma coisa tem a ver com a outra, mas o Sebastian Bourdais e o Bruno Junqueira passam a ser
mais rápidos do que o Pole Tracy. Só que aí vem aquele problema de praticamente não conseguir se ultrapassar, praticamente não haver pontos de ultrapassagem nesse circuito curto de Brands Hatch. Média de velocidade do Bruno Junqueira, 106 milhas por 755. Vamos dar uma curtida? Porque é música para os nossos ouvidos. Daqui a pouquinho a gente vai começar a curtir aqui uma volta completa com o Bruno Junqueira. Eu acho que a partir de agora. Vamos lá. Música para os seus ouvidos. Entrou na reta braba, ele vai fechar a volta agora. A gente soltou aqui o cronômetro e ele completa essa volta em 38,9. O Sebastian Bourdais fez essa volta também em 38,8. Na verdade, ele fez em 1/10 mais rápido que o Bruno Junqueira, e a vantagem do Pole Tracy para o Bourdais continua em 1,3 e do Pole Tracy para o Bruno Junqueira em 2 segundos,3. E os três primeiros já desgarraram em relação ao Alex Tagliani, que vem pela quarta posição, isso com 33 voltas completadas. Agora temos 40 e vai se aproximando a primeira janela de pitstops no circuito de Brands Hatch. Essa é a quarta etapa da temporada. A próxima é o Grande Prêmio de Lausitz, Grande Prêmio da Alemanha, lá no oval de Lausitz, o Eurospeedway, oval de 3.256 metros. E a Fórmula Mundial voltando para lá depois de 2 anos. Opa, segura, Alexio! Mais um que teve que demonstrar um car control acima do limite. E de novo na saída da Paddock Hill Bend para Haywood. O Mário Haberfeld ainda tentou botar de lado, mas não conseguiu fazer a ultrapassagem. O Alex Yoong, bacana, hein? Deu uma driftadazinha aí, mostrando toda a sua habilidade. Agora chegou ainda mais perto do Michel Jordan Jr. Esse é o Alex Yoong, tá na 11ª posição. E aí o Dale Coyne, sorridente. E tá dizendo que o Alex Yoong tá fazendo até mais do que o esperado e tirando um piano das costas. E dizendo que o Alex Yoong não teve tanto tempo para testar nessa pista e conhecer o próprio carro. O Yoong estreou na Dale Coyne como pay driver. Ele está trazendo patrocínio, trazendo recursos para a equipe. No Grande Prêmio de Monterrey, ele entrou no lugar do mexicano Roberto Gonçalves, que fez apenas a prova de St. Pete. E aí ele está como companheiro de equipe do suíço Joel Camatias. E por enquanto, pelo que a equipe oferece e pelo nível que a gente até viu, se bem que é muito difícil você competir numa Minardi na Fórmula 1, pelo que a gente já viu em outras categorias, inclusive a Fórmula 1, até que vai fazendo um bom papel o nosso querido malaio Alex Yoong. Esse é Sebastian Bourdais. Na última volta ele fez em 109 milhas,604 e agora já diminui para menos de 1 segundo a vantagem para o Pole Tracy. Você vê que no enquadramento ele já aparece bem mais próximo. A vantagem na última volta foi de 0,971 e a diferença para o Bruno Junqueira, partindo do Pole Tracy, já é menor que 2 segundos. E são os três que vão mais rápidos mesmo, porque a diferença do Pole Tracy para o Alex Tagliani vai se mantendo ali na casa de 6,4, 6,5. Então, o ritmo mais forte dos três primeiros colocados é o que está se destacando nesse momento. Mas o Pole Tracy ainda não consegue desgarrar e, pelo contrário, vê as duas numa Haas com, não sei se o melhor acerto aerodinâmico, mas um bom acerto aerodinâmico para esse início de prova, pelo menos. Continuam acompanhando, estão ali na marcação cerrada para cima do Pole Tracy. E aí aquele vídeo que a gente tinha prometido, o treino de saída de pit. Foi feito um treino específico e os carros, olha, tem um lugar exato para parar. Não tem aquele negócio, vai parar 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. Eles têm que respeitar um posicionamento ali, pit now. Tem que ser naquele ponto, porque senão
vai dar alguma brava. E você viu que nos treinos o Sebastian Bourdais e o Mário Domingues quase que se acharam ali no pit. E aconteceu também nesses treinos de pit stop que foram feitos no final de semana. E no final de semana mesmo, porque essa prova está sendo feita na semana. Essa prova está acontecendo no dia 5 de agosto de 2003, é uma segunda-feira. E por que acontece na segunda? Nesse caso, foi intencionalmente marcada para segunda-feira a corrida em Brands Hatch, porque na Inglaterra, diferente do Brasil, que é onde se comemora o Dia do Trabalho fixo, no dia 1º de maio, na Inglaterra se comemora o Dia do Trabalhador na primeira segunda-feira de maio. Então, em 2003, caiu no dia 5 de maio, é feriado na Inglaterra, e intencionalmente o London Champ Car Trophy foi marcado para o dia 5 de maio. Você viu aí os spotters, circuito curto, circuito onde a distância é muito pequena entre os pilotos, e apesar da gente não ter disputas lado a lado, que o spotter tem que ficar ali do lado outside, inside, outside, go there, clear. Mesmo não tendo disputa lado a lado direto, os spotters têm que sim fazer um trabalho de observação e de orientação do piloto nos trinques, porque senão pode ser que alguém freie um pouquinho aí mais um pouco em cima, e aí como as vantagens não são tão grandes, pode causar algum acidente. Então o spotter também é muito importante nesse tipo de circuito. Ele é importante sempre, mas também tem a sua importância nesse tipo de circuito, como é Brands Hatch, um circuito mais curto. Vamos para 50 voltas, à espera do início da janela de pitstops, e o primeiro a procurar é Alex Tagliani. Estamos começando a janela de pitstops, a primeira. O Tagliani está vindo aí com 50 voltas. Normalmente, se a gente não tiver aí um jogo de estratégia do Tagliani, se ele não tiver com combustível preparado para uma long run, ele deve ir para 3 paradas. Faz em 12 segundos, trocou os 4 pneus, botou combustível até a tampa, e vamos ver se ele tem suficiente para fazer uma long run e fazer apenas 2 paradas. Rodolfo Lavin também vem para os boxes. Expectativa para a parada dos primeiros colocados. Você vê ali como tem cuidado para sair o Rodolfo Lavin. O Tagliani, como não tinha ninguém ali na frente, então ele deu uma roubadinha. Mas o Rodolfo Lavin precisou ter mais cuidado, porque já tinha equipe na frente dele preparada para fazer a parada. Esse é o Paul Tracy. O Paul Tracy, quando invadir a reta dos boxes, ele vai ver mais perto dele o Rodolfo Lavin, que acabou de fazer a sua parada. Passa Paul Tracy, vamos ver em que volta ele deve parar, vamos ver em que volta o Sebastian Bourdais e o Bruno Junqueira também vem para o pit. É um momento importante, o Bourdais frita os pneus, isso também já depõe um pouquinho sobre o desgaste. E agora o trânsito começa a aumentar no pit stop. Vem Patrick Carpentier, vem Adrian Fernandes, vem o Alex Young também, vem o Darren Manning. O Darren Manning estava ali tendo que corrigir o posicionamento, porque é aquilo que a gente tinha dito. A gente tem praticamente baias para os pilotos ficarem ali nos boxes. E o Adrian Fernandes perde a posição para o Patrick Carpentier. E o Darren Manning perde para os dois. Não faz uma boa parada, perdeu tempo o Darren Manning naquela correção de posicionamento que ele precisou fazer para respeitar a regra do pit aí para Brands Hatch. Ele tem que ficar na posição correta, indicada lá, pit now. E nisso aí ele perdeu a posição para o Patrick Carpentier, para o Adrian Fernandes. O Oriol Servier já está vindo aí para passá-los, provavelmente já com volta, porque você tem o tempo de perda no pit em Brands Hatch é comparável ao de circuitos ovais. E o Darren Manning, ixi Maria, Darren Manning também teve que ficar atento ali para não bater em nenhum dos dois, nem no Patrick Carpentier, nem no Adrian Fernandes, principalmente no Adrian Fernandes, que vinha mais perto. Patrick Lemarrier e Ryan Hunter-Reay também vem para o pit. Vai saindo ali com cuidado para não invadir o pit alheio. O Patrick Lemarrier também tem que fazer um drift. Oriol Servier vem para o pit agora. Oriol Servier vem para o pit agora. Ele estava colocando volta em cima dos 3 ali. E o Darren Manning já faz o seu primeiro off-road. Sujou os pneus estão frios. Vixe Maria. Oriol Servier também com todo cuidado para sair do pit stop. Vão faltar agora os primeiros colocados. E aí a confusão.
gente mais lenta, quando até nesse quadro para você fazer ultrapassagem é um terror. O Thiago Monteiro botou de lado ali no Ryan Hunter-Reay e sabe Deus se vai conseguir passar. Passou, mas a custo de muito esforço. Mesmo o Ryan Hunter-Reay voltando do pit. E agora fica a confusão ali pro Patrick Lemarié. E aí você vai ver a escapada do Darren Manning. Também perdeu o carro dessa vez. Ele não teve a sorte do Alex Young e do Adrian Fernandes e fez um passeio ali pela off-road no início da Haywood, da reta Haywood, tobogã. E olha, o Adrian Fernandes perdeu a traseira de novo ali na entrada da perna que traz para Clearways e também para a reta Brabham. Aí o Adrian Fernandes perdeu o carro, conseguiu segurar e na saída da primeira curva lá foi o Darren Manning, também traseirou. Quando foi corrigir, o carro foi para dentro da zona de terra, mas ele conseguiu trazer mesmo com os pneus sujos. Claro que vai perdendo rendimento nesses primeiros metros, né? Talvez 2 voltas ele vai estar com rendimento menor do que o que ele vinha apresentando antes da parada, mas pelo menos livrou de uma batida e com certeza se batesse chamaria a primeira bandeira amarela. E agora o Mario Haberfeld. Mario Haberfeld que vinha à frente do Alex Young perdeu a posição. E atenção, Sebastian Bourdais vem pro pit. A TV não mostrou, mas o Paul Tracy também parou, hein? O Paul Tracy já fez a sua parada e vamos ver o Sebastian Bourdais. Ele era o líder. Vamos ver se volta na frente do Paul Tracy. Tá saindo o Sebastian Bourdais, agora vem no meio do tráfego, lá vem o Paul Tracy. E a Newman Haas acertou no pit do Sebastian Bourdais. Sebastian Bourdais volta à frente de Paul Tracy, assume a liderança no Grande Prêmio de Brands Hatch. Eu dizia, os pits vão ser importantíssimos, já que é difícil ultrapassar nessa pista estreita. E a Newman Haas leu isso, fez um ótimo pit stop e devolve o Sebastian Bourdais à frente do Paul Tracy. Sebastian Bourdais é o líder do Grande Prêmio da Inglaterra em Brands Hatch. Agora o Bruno Junqueira foi que voltou um pouco mais distante. E ainda tem 3 retardatários. E esses aí são retardatários mesmo, né? Porque eles fizeram já a parada e agora vem aquela questão que nós colocamos no início da transmissão. Como será, aí no caso do Bruno Junqueira, para se livrar dos retardatários? Porque quanto mais ele ficar ali atrás, mais ele vai perder contato, deve perder contato. Ninguém sabe, né? Porque às vezes o ritmo até dos retardatários é semelhante ao dos líderes nesse segundo stint. Mas o Bruno Junqueira tem que passar logo, porque senão ele pode ver o Sebastian Bourdais e o Paul Tracy abrindo muito. O Paul Tracy que vinha com 9 décimos de vantagem, antes da parada tinha chegado a 1.2, agora tá ali, tá perto do Bourdais, mas para quem estava na primeira posição, a gente já pode dizer que é um prejuízo. Agora o Bourdais vai encarar 2 retardatários ali, hein? Essas vantagens que você está vendo aí, elas estão um pouquinho desatualizadas. A vantagem do Sebastian Bourdais para o Paul Tracy não é mais de 6 segundos, ponto 2. Você está vendo aí o Paul Tracy já na caixa de câmbio do Sebastian Bourdais. Na última volta ele fez em 39.5, o Paul Tracy fez em 39.7. Depois de ficar perto do Sebastian Bourdais, aliás, exatamente, depois de ficar perto do Sebastian Bourdais, o Paul Tracy não conseguiu reproduzir uma volta rápida na que passou. Vamos ver agora o tempo dessa volta para saber a vantagem real entre os primeiros colocados. E assim se encerra a primeira janela de pitstops. Vamos caminhando para 60 voltas completadas. A vantagem é essa: meio segundo de Sebastian Bourdais para Paul Tracy e quase 4 segundos para o Bruno Junqueira, que foi muito prejudicado na sua parada, voltando atrás de retardatários. E vai ter que remar muito para poder chegar ali nos primeiros colocados. E aí, a entrevista com o Joe Barbieri, que vai falar sobre a colaboração dos pneus Bridgestone. A Bridgestone também é fornecedora de pneus para a Fórmula 1. E tem aquela briga lá com a Michelin, a famosa rivalidade entre Bridgestone e Michelin. Ele está conversando sobre o sucesso
dos pneus Bridgestone na Fórmula 1. Bem interessante esse crossover que a geração norte-americana da CBS está fazendo. Estão na Europa, né? Claro, não vai se fugir a esse tema. E aí também tem o fato de a Bridgestone também estar presente como fornecedora principal dos pneus da Fórmula Mundial. Voltamos para a corrida e voltamos com o Sébastien Bourdais, enquanto você vê aí a comparação dos carros da kart com a Fórmula 1. Top speed da Fórmula Mundial chega a 240 milhas por hora, ou seja, quase 400 km por hora, mesmo com a potência sendo 150 cavalos a menos em relação a um carro de Fórmula 1, 750 a 900. Motor da Fórmula Mundial 2,65 litros, V8, motor da Fórmula 1, pelo menos aí você viu o motor, a imagem da Ferrari, mas o motor geralmente usado na Fórmula 1 é um 3 litros V10 com 900 cavalos de potência. Este é o Sébastien Bourdais, ainda 6 décimos, meio segundo, 6 décimos à frente do Paul Tracy. O Sébastien Bourdais que está precisando de um bom resultado nessa corrida, já que ele tem apenas 6 pontos. Se ele vence essa prova e se ele vence com o maior número de voltas na liderança, ele pode chegar aí a 27 pontos. Claro que não vai ficar ali entre os 3 primeiros colocados, mas já vai ganhar confiança e também terreno na tabela de pontos no campeonato da Fórmula Mundial. Você acompanha o Grande Prêmio de Brands Hatch, quarta etapa da temporada 2003 da Fórmula Mundial, a kart, a Champ Car Road Series, aqui pelo Indy Forever, o nosso canal da Indy. Um detalhe interessante ali, né, aí na reta Brabham é como é possível você fazer 2 tipos de traçado diferentes. Antes da parada já dava para ver que o Paul Tracy algumas vezes vinha mais por dentro da reta e depois fazia a tangência na hora do tobogã para fazer a curva da Paddock Hill Bend, que não é tão travada assim. E o Bourdais, opa! Já tem gente no muro e é o Alex Young. O Alex Young patrocina a primeira bandeira amarela da prova. Com 80 voltas completadas, o Malaio, que a gente falou tão bem durante a corrida, acertou a barreira de pneus, levou a Dale Coyne para o muro. Ele que vinha brigando até pelo top 10, vai abandonando a prova. Não teve a sorte de outros pilotos que escaparam e seguraram o carro. E o Alex Young vai a pé para o pit stop. E tem gente com essa bandeira amarela antecipando a parada. Um é o Alex Tagliani. Posição correta, foi pro pit. Thiago Monteiro também parou. Darren Manning também veio. Tem gente ali na frente suspeito de ser o Manuel Haas. A gente vai saber daqui a pouquinho. Tá saindo ali o Darren Manning. Opa, problemas ali com o Tagliani. Ih, rapaz, problemas com o Tagliani, hein? Demorou muito o pit do Tagliani. Ele vai voltar ali à frente do Rodolfo Lavin. A sorte do Alex Tagliani é que esse problema ali foi em bandeira amarela. Ele não aparece mais nem entre os 10 primeiros. 81 voltas completadas, Bourdais é o líder, Paul Tracy é o segundo, Bruno Junqueira é o terceiro. Com esse problema no pit do Alex Tagliani, o Mário Domingues vem para a 4ª posição. Roberto Pupo Moreno também ganha terreno, é o 8º colocado, e o Mário Haberfeld vem pela 10ª posição. Bandeira verde, relargada para o Grande Prêmio de Brands Hatch, já está valendo de novo. Sébastien Bourdais vem pela liderança com o Paul Tracy na 2ª posição, e está ali o Patrick Lemarrier como retardatário à frente do Bruno Junqueira. Depois do Bruno Junqueira vem outro retardatário, que é o Ryan Hunter-Reay. Lá vem o Thiago Monteiro para cima do Roberto Moreno. Thiago Monteiro brigando ali, me parece, pela 8ª posição, para cima do Roberto Pupo Moreno. Esse é o Paul Tracy. Paul Tracy tem entre ele e o Bruno Junqueira o Patrick Lemarrier, que é retardatário. Depois vem o Lemarrier, aliás, depois do Bruno Junqueira tem ali o Ryan Hunter-Reay, que também está com volta atrás. E na sequência o Mário Domingues, que vem pela 4ª posição. O Thiago Monteiro, que estava ali atrás do Roberto Pupo Moreno, ele não estava brigando por posição, estava brigando para descontar a volta.
Olha só, olha o ritmo do Thiago Monteiro. Ele já deixou o Michel Jourdain Jr. para... Não, na verdade ele foi ultrapassado por gente ali. O Michel Jourdain foi quem tentou ultrapassar para botar a volta nele. Porque o Thiago Monteiro, assim como o Hunter Hay, assim como o Lemarrier, ele tem volta atrás. Michel Jourdain está a cerca de 1,8 atrás do Roberto Pupo Moreno. Quer brigar ele pela 8ª posição. Lemarrier é o 13º, o Ryan Hunter Hay é o 14º. O Thiago Monteiro está atrás do Joel Camatias. Para você ter uma ideia. E aí, o que é que o Darren Manning aprontou agora? Vamos ver. Saiu da reta ao poste. Ih, rapaz, não foi ele não, hein? Não foi ele não. Ele teve que ter muita perícia porque alguém ali fez um break test na saída da Surtees. Alguém fez um break test e quase provocava um engavetamento. Gente do céu. Calma, gente. A hora de fazer break test é nos testes de pré-temporada. Vamos ter um pouquinho de noção, pô. E assim vai seguindo a prova. Nós já passamos da metade. Esse aí é o Derek Walker conversando com a reportagem da CBS norte-americana. E aí o Darren Manning, olha, de reflexo você tá bom, viu, Darren? Eu, se fosse técnico de futebol, chamaria você para ser goleiro do meu time, porque de reflexo você tá bom. Ele vem aí no meio do pelotão, a gente vai confirmar a posição dele, tá em 12º. Depois da parada que ele fez, ele não perdeu volta, tá ainda na mesma volta do Sebastian Bourdais. E agora vai num regime diferente. Vai jogar a sorte para tentar botar uma posição melhor ali no final da prova. E saber até se com o que ele fez de parada, já que a parada foi ali pela volta 82, se ele vai conseguir também fazer uma long run. É muito difícil, ele vai provavelmente ter que fazer mais uma parada, mas talvez o objetivo seria de manter-se na mesma volta. Quando os líderes, como esses que estão aí, o Bourdais e o Paul Tracy, vierem para o pit, ele ganha terreno e aí torcer para mais uma bandeira amarela para entrar no mesmo esquema de paradas dos líderes. Bourdais é o líder, Paul Tracy é o segundo e o Bruno Junqueira não consegue passar o Patrick Lemarrier. Aquele problema. Nem ele passa, nem o Ryan Hunter Hay chega para passar o Bruno Junqueira e muito menos o Michel Jourdain consegue passar o Thiago Monteiro. Então o retardatário nessa pista está tendo um papel primordial na separação dos pelotões, na condução do ritmo da prova e pode ter um papel muito importante na construção do resultado final. Você viu ali que o Michel Jourdain ensaiou por dentro, costurou por fora e não teve jeito. Lá vai ele, a gente vai de carona com o Michel Jourdain. Tenta pegar a vaga. Olha a reclamação dele. Deixa eu passar, homem. Pelo amor de Deus, tu é retardatário, filho de uma égua. Agora que o Michel Jourdain Jr. abriu passagem. Depois de só não ser chamado de santo, o Michel Jourdain Jr. fez ali a ultrapassagem. Agora o Thiago Monteiro vai encostar para que o Alex Taliani e o Mário Haberfeld, o Haberfeld que saiu da pista ali antes da bandeira amarela, antes da bandeira amarela, foi depois da parada, para que ele também faça a ultrapassagem. Michel Jourdain é o 9º, 10º é o Alex Taliani, o Haberfeld é o 11º, e aí vem em 12º o Darren Manning. O Manning vai tentando se aproximar ali também do Mário Haberfeld, só que agora vai ter o Thiago Monteiro à sua frente, e aí vai ser aquela dificuldade, a não ser que o Thiago Monteiro faça o seu trabalho de encostar. Thiago Monteiro, que é subordinado a este aí, Emerson Fittipaldi, na sua empreitada como chefe de equipe na Fórmula Mundial. Tem um longo caminho pela frente, ele e o Dingman, mas vão fazendo aquilo que dá para fazer. São os passos que precisam ser dados enquanto equipe iniciante. Muitas vezes você tem muito mais obstáculos do que glórias. O Mário Haberfeld também já botou 2 ali na grama, hein? Mário Haberfeld já botou 2 ali na grama. A sorte foi que o Thiago Monteiro e o Darren Manning não se aproximaram tanto. Mário Haberfeld com isso vai segurando a 11ª posição, vai dentro da zona de pontos, vai marcando 2 pontos nesse momento. O Mário Haberfeld, que chegou para essa prova, ele que foi 4º colocado no Grande Prêmio de St. Pete, chegou para essa prova com 16 pontos, está na 9ª posição do campeonato.
E o Darren Manning, na sua luta para dentro de casa fazer um bom resultado, até agora ele vai marcando apenas um ponto. Ele que largou em 8º lugar, chegou a ser 7º colocado, só que agora tá com o carro mais lento ali. E vamos ouvir mais música para os nossos ouvidos. Ah, já acabou. Era mais música para os ouvidos da gente, esses motores V8, os V8ões 2.6 litros, 2.65 litros, cantando direto. Agora o Michel Jordan Jr. Vamos de carona com ele. Ele vai terminando ali a Surtees para entrar na variante de entrada do pit, também na reta Brabham, e esse aí é o chefe de equipe do Michel Jordan Jr. Explicando que o Michel, atrás ali do Thiago Monteiro, perdeu cerca de 4 segundos e por isso não conseguiu ficar perto do Roberto Pupo Moreno. Era a missão do Michel Jordan brigar pela posição, ficar ali atrás do Moreno, controlar aquela vantagem, só que aí o Michel Jordan, por isso, aquela justa reclamação, aqueles quase safanões, o Michel Jordan veio perdendo tempo e não conseguiu acompanhar o ritmo do Moreno, que também foi beneficiado por não ter um retardatário, um carro mais lento à sua frente. Agora o Michel Jordan Jr. foi pego por um carro mais lento, só que era ele quem vinha segurando o pelotão ali no primeiro stint de prova, e por isso do 10º para trás a distância estava bem maior em relação a estes aí, os líderes. Naquela hora a ordem era diferente. E agora a gente tem o Sebastian Bourdais ainda na primeira posição. E assim como o Paul Tracy não conseguiu no primeiro momento, o Sebastian Bourdais também não consegue abrir em relação ao Paul Tracy. Mas os dois estão ali mostrando que estão com o carro no chão. Vão com um bom ritmo e mesmo com acertos diferentes vão colocando o carro nos trinques, estão com o carro na mão e já abriram muito em relação ao Bruno Junqueira, que não está nem perto do Patrick Lemarrier. E vai ser difícil ultrapassar agora o carro da PK Racing, que é o carro do Patrick Lemarrier, piloto francês, assim como o nosso querido Sebastian Bourdais, e que vem nesse momento num ritmo semelhante ao dos primeiros colocados. Estão virando em 38,8. O Patrick Lemarrier fez a última volta em 39,0, apenas 2 décimos mais lento. E tem carro lento ali, hein? Eita, olha aí quem tá na frente. Thiago Vagaroso Monteiro. Mas não é apelido não, é porque é o nome dele mesmo. Thiago Vagaroso Monteiro está à frente de Sebastian Bourdais e esse momento pode ser importante, hein? Lá vem o Bourdais. Agora o Thiago Monteiro fez o seu trabalho de retardatário muito bacana. Encostou para ele, encostou pro Paul Tracy. Ali atrás vem um carro lento ali. Será que é o Darren Manning? Vamos confirmar aqui. Vai aparecer agora no enquadramento. É ele mesmo, hein? Darren Manning ficando atrás ali do Thiago Monteiro. Deve ter tido algum problema. Ou é o Rodolfo Lavin, porque são os dois carros da mesma equipe. A gente vai dar uma conferida ali, mas de fato o Sebastian Bourdais e o Paul Tracy tinham passado por um carro mais lento naquela hora. E nós vamos nos aproximando das 100 voltas completadas, um total de 165. Este é Sebastian Bourdais e a gente ouve um pouquinho. Fala, motor. E agora vem mais um momento importante na prova. Vamos para mais um ciclo de pitstops. Ali vem o Patrick Carpentier, esse é o Michel Jordan Jr. Todo mundo parado nas suas posições corretas. Patrick Carpentier também trocou ali. Opa, tem que botar combustível até o final. Não pode voltar mais não. Vai saindo o carro da Forsythe ali no drift. Aliás, é o Patrick Carpentier. Agora sim, era o Patrick Carpentier. Agora vem o Paul Tracy. E é uma parada importantíssima para o Paul Tracy, que briga pela vitória. Briga pela 4ª vitória consecutiva na temporada 2003 para manter o 100% de aproveitamento. Trocou os 4, botou combustível e agora é até o final.
Sai Paul Tracy, passa ali o Darren Manning. Era o Rodolfo Lavin quem tinha problemas naquele momento. Não era o Darren Manning, não. Limite de velocidade no pit, nesse grande prêmio de Brands Hatch. 35 milhas por hora. Completamente diferente dos outros circuitos que a Fórmula Mundial vai passar. Pneus mais frios aí, agora tem que dar o devido aquecimento. Vai ainda chegando naquele ritmo que o Paul Tracy vinha aplicando nas últimas voltas, e agora saber se o que ele tem é suficiente para chegar até o final. O Paul Tracy voltou justamente à frente do Sebastian Bourdais. Então você tem aí a devida noção de quanto tempo se perde numa parada. Uma parada normal, sem ter problemas com colocação de pneu, de bocal de combustível, sem o motor morrer, você perde quase uma volta. E aí vem o Bruno. Bruno Junqueira vem para os boxes, vem para a sua segunda parada. Você vê ali como dá uma trepidação, é porque o carro vai passando ali por cima da baia. Aquela baia que foi instalada para que cada piloto tenha o seu posicionamento correto. Trocados os pneus, volta o Bruno Junqueira, fez o pit em 10 segundos, ponto 9. O Paul Tracy já passou, e aí você já tem uma dimensão, você tem a dimensão da vantagem do Paul Tracy para o Bruno Junqueira. Era de aproximadamente 5.5. Alô, carro do Paul Tracy, é proibido fumar. Diz o aviso que eu li. Vi uma fumacinha saindo do carro do Paul Tracy. Vamos ver se é motor. Essa fumaça tá aumentando. Será que fumaça do bom direito não é? Isso a gente já sabe. Vamos ver se é alguma coisa que não seja motor, porque se for motor, daqui a pouco é fim de prova pro Paul Tracy. Você viu aí? Vamos ver aí, alguma coisa aconteceu aí na parada? Será que já estava fumando desde a saída? Sebastian Bourdais vem pro pit, mas agora toda a atenção pro carro do Paul Tracy. E o Sebastian Bourdais volta para a pista com a possibilidade de ter o seu principal concorrente caindo fora da prova e tendo seus 100% quebrados. Bourdais voltou em primeiro. Aí vem o Paul Tracy. Aparentemente não está com um ritmo muito comprometido, não. A última volta ele fez em 39.2. Vai entrando ali na reta oposta. E até agora, aí você está vendo a equipe do Paul Tracy, no caso o estrategista, o chefe aliás, o estrategista do Paul Tracy. Agora a fumaça está maior. Agora foi embora. Agora foi embora. Enquanto ele estava falando, aí pegou fogo, foi pro escapamento, abriu o bico, Paul Tracy, e aí não tem mais jeito não. Vai embora o 100% de aproveitamento. Paul Tracy, líder do campeonato, está fora da prova. Foi embora o motor do Paul Tracy. Em Labaredas se acaba o sonho da quarta vitória consecutiva do Paul Tracy. Ele continua ali no carro, chega agora a equipe para poder fazer o resfriamento, para apagar ali o fogo que está saindo do motor. Mas fim de prova para Paul Tracy, que tem 65 pontos. E agora vai ver certamente os pilotos se aproximando, principalmente o Bruno Junqueira, caso o Bruno não tenha problemas até o final da prova. Se o Bruno Junqueira mantiver essa segunda posição, ele já vai se aproximar consideravelmente do Paul Tracy no campeonato. Uma pena para o Paul Tracy, que vinha brigando pela vitória, mas após a segunda parada viu as suas possibilidades com relação à vitória caírem a partir desse problema que gerou a explosão no motor. Agora que vai saindo o Paul Tracy. Você vê, olha a hora que o carro abriu o bico. Passando ali pela reta principal. A fumaça já estava
já estava boa. Aí agora que aumentou e aí vem fogo. Literalmente abriu o bico o Paul Tracy e tem a sua primeira quebra na temporada depois de 3 vitórias consecutivas, depois de ter cravado a pole position para essa corrida. Tudo caminhava, se não para uma vitória, mas para uma manutenção de regularidade do Paul Tracy, só que aí o motor o deixou na mão. Fora a quebra do Sebastian Bourdais, na verdade, juntando com a quebra do Sebastian Bourdais lá em Long Beach, também foi quebra de motor, é a segunda quebra de motor que acontece nessa temporada e a segunda pegando um piloto que está bem colocado no campeonato. Vai voltando a pé para o pit Paul Tracy. Ele que tinha a possibilidade de fazer o que Cristiano da Mata fez em 2002 e vencer 4 vezes consecutivas. Com a diferença, tá aí, ó. Al Unser Jr., Alessandro Zanardi e Cristiano da Mata foram os pilotos que venceram 4 vezes consecutivas em 90, 98 e 2002. Com a diferença que o Paul Tracy faria, caso conseguisse uma vitória hoje, 4 vitórias nas 4 primeiras provas. Então seria um a mais. Seria. Não vai ser mais. Sebastian Bourdais, portanto, é o líder com o Bruno Junqueira na segunda posição. Isso, no caso, o Sebastian Bourdais é o líder em tese. Porque como ele fez a parada, o Alex Tagliani, que tinha feito a parada na bandeira amarela, está num outro ritmo. Ele é quem é o líder da prova agora. Então temos Alex Tagliani tendo os seus minutos ali, com suas voltas como líder até a próxima parada. Isto é, se não tiver um coelho aí na cartola. Ele tem à sua frente o Mário Haberfeld e o Joel Camatias, que são retardatários. E agora a gente vai dar uma olhada na vantagem que o Alex Tagliani tem em relação ao Sebastian Bourdais. Tagliani, Bourdais, Bruno Junqueira. Calma aí, você tá vendo ali final lap, não é a última volta não. Faltam ainda 41 voltas, agora 40 voltas para o final. Mário Haberfeld no momento é o 10º colocado. E aí o Paul Tracy vai voltando. Paul Tracy, com esse abandono, vai terminar a prova na 17ª posição, porque tinham abandonado o Jimmy Vasser e o Alex Young. E não teve bandeira amarela não. Então não foram jogados fluidos na pista, então a direção de prova manteve a bandeira verde. O Paul Tracy também recolheu para uma área de escape, facilitou o trabalho da equipe de resgate e por isso a prova segue em bandeira verde. O Alex Tagliani está na liderança, completa a volta 125, abre a 126, 40 voltas para o final. A última volta ele fez em 39,2 e o Bourdais em 38,9. Aí, daqui a algumas voltas, o Sebastian Bourdais já pode chegar no Alex Tagliani. Mas vamos ver até onde vai conseguir levar o canadense, que está levando a Rocket Sports a algumas voltinhas na liderança do Grande Prêmio de Brands Hatch. A Rocket Sports, que tem, no caso o Alex Tagliani, que tem como seu crew chief o Paul Gentilozzi. E o Tagliani nessa última volta foi o único a virar acima de 39 dos 6 primeiros colocados. Mais uma vez a imagem do Paul Tracy. Quando cai no costume é sempre mais difícil para voltar para o pit antes da hora. Aí ele vai conversar com o Calvin Fish. Vamos ver o que ele vai falar. Está dizendo que é difícil dizer o que é que aconteceu. Diz que a situação do motor 10 voltas após a parada estava ficando cada vez mais difícil. E ele diz assim: você sabe que a gente gostaria de buscar muitos pontos porque são importantes para o título. Se não vencesse eu gostaria de pegar pelo menos o pódio, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Ele disse que estava se esforçando para conseguir a milhagem suficiente para terminar a prova com 2 paradas. E a equipe estava sendo eficiente nessa estratégia. Mas aí houve esse contratempo e o Paul Tracy e a equipe Forsythe acabaram traídos e vão ter que esperar a próxima prova em Lausitz. Enquanto isso, o Patrick Carpentier vai passando pelo tráfego de lesmas, trazendo ali o Michel Jordan Jr. Aí a bandeira azul vai ter que comer com força. Adrian Fernandes, o Roberto Pupo Moreno
tá atrás ali do Adrian Fernandes. Patrick Lemarrier passando pelo Rodolfo Lavin e o Michel Jordan Jr. tem que ver tudo isso à sua frente. Vamos ouvir um pouquinho mais. Já é hora de chamar aqui de volta. Michel Jordan atrás ali do Rodolfo Lavin, ele é o 10º colocado. Alex Taliani é o primeiro, Sebastião Bourdais o segundo, Bruno Junqueira o terceiro, o quarto é Mário Domingues, o quinto Oriol Sérgio, o sexto Patrick Carpentier. Na verdade o Jordan não está em 10º, ele está em 7º, ele largou em 10º. Está na 7ª posição agora. O Roberto Pulpo Moreno perdeu posições e agora está atrás dessa galera toda. Conseguiu se livrar do Rodolfo Lavin, o Michel Jordan Jr. E olha, o Sebastião Bourdais e o Bruno Junqueira foram 7 décimos mais rápidos do que o Alex Taliani. O Taliani tanto tem um rendimento menor do que os dois carros da Newman Haas, quanto ele já deve estar com o pé lá em cima, já numa estratégia de economia de combustível para ver se ele consegue chegar até o final. Sempre que é muito difícil, né? Nessa hora, teria que rezar para uma bandeira amarela mesmo, para voltar. Não no mesmo esquema de paradas, para parar junto todo mundo, mas quem sabe para ele fazer uma parada e voltar o mais perto possível dos primeiros colocados. Aquela coisa, já que você já sabe que vai parar, então acelera, tenta abrir o máximo de vantagem para parar e voltar o mais próximo. Para você não precisar contar com a bandeira amarela, que pode nem vir. E olha o tanto de retardatário que o Alex Taliani vai ter que enfrentar. E o Michel Jordan Jr. quase deu ali na traseira do Patrick Lemarrier. O Lemarrier, que tem aquele acentozinho no E. Então, fica Lemarrier. Eita, Michel Jordan. Essa corrida tá sendo um teste de paciência para você, hein? É mais um que tem que levantar o braço. Meu filho, tu tá numa volta diferente, abre espaço. E aí ele tem atrás o Rodolfo Lavin, o Ryan Hunter-Reay. E nisso, o Michel Jordan já tá praticamente uma semana atrás do Patrick Carpentier, porque de novo ele tá perdendo espaço, tá perdendo tempo no meio do tráfego de retardatários. Que é, além de ser um tráfego de lesmas, é difícil de ultrapassar e faz com que quem esteja na frente abra e abra e abra e abra. Opa, olha o pedaço. Ih, rapaz, pedaço do Adrian Fernandes, hein? Pedaço de carro do Adrian Fernandes. Ih, será que teve toque? Olha o Ryan Hunter-Reay também ali na entrada da reta oposta. Só falta dar em bandeira amarela. Só falta acontecer alguma coisa e botar em bandeira amarela. E lá vem o Taliani pro pit. Com 133 voltas, Alex Taliani vem pro box. Aguentou 53 voltas o tanque e os pneus do Alex Taliani. Vamos ver onde que ele vai voltar. Troca os 4. Na última volta o Sebastião Bourdais deu uma aumentada também no ritmo. Fez em 39,1, Bruno Junqueira em 39,4. Volta o Taliani. Casa de 11 segundos, ponto 6 a parada. Eita, Michel Jordan Jr. De novo com o Thiago Monteiro. De novo ele coloca de lado. De novo ele não faz a ultrapassagem. Mas nesse momento é porque ele também teve que tirar, porque o Alex Taliani vinha. Agora o Thiago Monteiro vai recolher. O Michel Jordan passa. E o Alex Taliani voltou atrás do Michel Jordan. Volta na sexta. Na sexta posição. Na 7ª posição. O Jordan agora é o 6º. Já faz a ultrapassagem. E olha ali o Roberto Moreno. Olha o Roberto Moreno para cima do Alex Taliani. O Adrian Fernandes teve que vir para o pit para fazer a troca do bico. A gente ainda não sabe o que é que aconteceu. Deve ter tido algum toque ali com o Ryan Hunter-Reay quando ele tentava fazer a ultrapassagem. Ele vinha atrás do Ryan Hunter-Reay e agora perde um temporal para fazer ali a troca do bico. E o Roberto Moreno faz a ultrapassagem no Taliani. Roberto Pulpo Moreno é o 7º colocado. Adrian Fernandes agora vai cair lá pro rabo da gata. Com essa parada não programada. Olha o que é que aconteceu aí. Isso aí na câmera do Michel Jordan. Batata. Tocaram Adrian Fernandes e Ryan Hunter-Reay. E aí quando ele tocou no Ryan Hunter-Reay, escapou, deixou o bico. E na descida,
O Ryan Hunter-Reay também deu uma escapada e também perdeu tempo. 30 voltas para o final. Sebastian Bourdais é o líder, Bruno Junqueira o segundo, Mário Domingues é o terceiro, Oriol Sérvio o quarto, Patrick Carpentier é o quinto colocado. Esse é o Sebastian Bourdais que vai deixando o João Camatias para trás. E aí é o Roberto Pupo Moreno. Já tinha feito ali a ultrapassagem. Rapaz, não, aí é imagem recuperada. Imagem recuperada do Roberto Pupo Moreno. Quando o Adrian Fernandes deu o toque ali, já deve ter furado o pneu também do Ryan Hunter-Reay. Pelo tipo da escapada, por onde tocou, foi justamente ali onde ele recebeu o contato do Adrian Fernandes. Já deve ter tido um pneu furado e ele deve ter procurado já o pit. Já faltam 14 voltas para o final. Estamos pertinho do fim, estamos pertinho da vitória de Sebastian Bourdais, que vem se aproximando depois de fazer 2 poles e ter problema nas 3 primeiras provas. Ele está ali atrás do Patrick Lamarrière. Agora todo cuidado, viu? Você teve 3 provas problemáticas, Bourdais. Não vá esculhambar tudo quando você está perto de uma vitória inédita no finalzinho. Aí o terceiro colocado, o Mário Domingues. Ele que largou na 7ª posição. Veio subindo e agora vai trazendo a sua Herdez para a 3ª posição, para o primeiro pódio da Herdez na temporada. E o Roberto Pupo Moreno também vai conseguindo um bom resultado nessa corrida. Ele é o 7º colocado, está atrás do Michel Jordan Júnior. Tá aí a classificação, faltando 11 voltas para o final. Estamos nos aproximando da chegada, estamos nos aproximando da definição do Grande Prêmio de Brands Hatch, o Grande Prêmio da Inglaterra, 4ª etapa da temporada 2003 da Fórmula Mundial a kart. Você viu que o Roberto Pupo Moreno permanece na 7ª posição, também vai somando pontos importantes para o campeonato. Ele que é o 6º colocado, já deve ultrapassar o Jimmy Vasser, que não pontua. Nossa, o Sebastian Bourdais agora andou em 40.4 e o Bruno Junqueira em 38.6. Tem uma vantagem o Bourdais, só que agora ele vai com o pé lá em cima, tendo, claro, a limitação do retardatário ali na frente, mas agora vem num ritmo muito mais conservador o Sebastian Bourdais. Quando ele passar, vão faltar 10 voltas para o fim. Essa é a 155, ele vai completar. Passa Sebastian Bourdais, 10 voltas para o final. 10 voltas para Sebastian Bourdais somar sua primeira vitória na Fórmula Mundial, na kart, na Champ Car Road Series. O Bruno Junqueira já está mais próximo do Sebastian Bourdais, só que aí é muito difícil fazer qualquer tipo de ataque com retardatários e, claro, com a situação de dificuldade de fazer ultrapassagem. O Bruno Junqueira vai somando 16 pontos na prova, que também são muito importantes para o campeonato. Ele que é o 2º colocado, tem 38, já vai para a Alemanha a confirmar essa 2ª posição, vai com 54 pontos para a próxima prova. Vai diminuindo para 11 pontos a diferença para o Paul Tracy. Então, um grande resultado em termos de campeonato para o Bruno Junqueira. Dos primeiros colocados é o que está pontuando mais. O Michel Jordan, que é o 3º colocado, está em 7º, aliás, está em 6º lugar. Ele vai fazendo o quê? O 2º colocado faz 16, o 3º 14, o 4º 12, o 5º 10, o 6º vai marcando 8 pontos. Então vai marcando 8 pontos o Michel Jordan Júnior e vai subir, vai passando nesse momento aqui pela tabela de 34 para 42, enquanto o Bruno Junqueira vai chegando a 54 pontos. Os dois vão se aproximando do Paul Tracy, que é o líder e que não pontua hoje. E o Adrian Fernandes, que é o 4º colocado, não está pontuando. Aí a briga pela 5ª posição, pela 4ª, entre Oriol Sérvio e Patrick Carpentier. Eita, Carl Haas. Hoje vai ter motivo para deixar esse charutão aí, porque tá fazendo a dobradinha com a Newman Haas, tá fazendo dobradinha com seus carros. Sebastian Bourdais vem para somar sua primeira vitória, 7 voltas para o final. Controlando o ritmo, agora voltou a fazer, parece que aquela volta de 40.4 foi algo fora da curva. Agora ele volta a fazer em 39.1, Bruno Junqueira 39.0. E você vê, o Bourdais já tá ali para botar a volta em cima do Alex Taliani.
Nesse momento, 4.1 a diferença do Sebastian Bourdais para o Bruno Junqueira. Agora está no controle, agora está para trazer ali só no pianinho. É apenas trazer para casa. Tanto o Sebastian Bourdais, que finalmente vai quebrando a zica, ele que é o estreante mais promissor dessa temporada, que vem de uma grande conquista na Fórmula 3000, era cotado até na Fórmula 1, mas veio aí, tem esse ganho de experiência na Fórmula Mundial a partir de agora, numa equipe top da categoria, teve chance de fazer grandes resultados logo de primeira, mas agora na quarta etapa é que vai conseguindo fazer a sua vitória. Largou na primeira fila e vem se aproximando da vitória. Segura os 4.2 de vantagem para o Bruno Junqueira. Para o Mário Domingues a distância é muito maior, já chega a 12 segundos. Lá vem Sebastian Bourdais, as voltas são rápidas. 5 voltas para o final. Pouco menos de 10 quilômetros para Sebastian Bourdais faturar a primeira na categoria. Agora ele usa os retardatários, ali é o Tagliani. O Tagliani é o 8º colocado. Ele usa os retardatários somente como um anteparo ali, só para segurar o carro mesmo. E aí a geração norte-americana está mostrando os problemas que o Sebastian Bourdais teve. Teve problemas em St. Pete, teve problemas em Monterrey, fez a pole nas 2 corridas, só que aí, numa ele teve o pneu furado, na outra teve problemas ali, na verdade na primeira parada, ele teve problema, ficou no pit um bocado de tempo e teve um problema no motor também em Long Beach. E agora, assim como Nigel Mansell fez a sua primeira vitória na Fórmula 1 em 1985 em Brands Hatch, Sebastian Bourdais vem para fazer sua primeira vitória na Fórmula Mundial também em Brands Hatch, 18 anos depois. E tá passando rápido, hein? 39,3 na última volta, o Bourdais foi mais rápido do que o Bruno Junqueira. O Bruno Junqueira parece que tem retardatário à frente, fez em 39,9. Passou Sebastian Bourdais, 3 voltas para o fim. Menos de 6 quilômetros, praticamente 6 quilômetros para o Sebastian Bourdais, agora menos que isso. E ele tem retardatários entre ele e o Bruno Junqueira, não precisa mais nem se preocupar em correr muito, e mesmo com o ritmo que ele tem, ele aumenta a vantagem, já é de 7 segundos. O Bruno Junqueira vai perdendo terreno e, se não acelerar, ele vai ter que começar a se preocupar com o Mário Domingues, que a vantagem vai caindo. Aí vem o Bourdais acelerando para... Ainda não vê a bandeira branca, que vão faltar 2 voltas para o final. Já ia dizer que ia ser o primeiro a ver a bandeira branca, mas não. Isso é ansiedade minha. Agora faltam 2 para o fim. A ansiedade só não está maior do que a desses mecânicos aí. Bourdais agora tem praticamente 1 volta e meia para somar sua primeira vitória. A Newman Haas também a 1 volta e meia de faturar a dobradinha nessa prova. A Newman Haas, que foi a equipe campeã com o Bruno Junqueira, com o Cristiano da Mata na temporada passada, tem a sua dupla completamente alterada para esse ano. Saíram Cristiano da Mata e Christian Fittipaldi, vieram Bruno Junqueira e Sebastian Bourdais. E Sebastian Bourdais vai trazendo a equipe para a primeira vitória. Ele é o primeiro a ver a bandeira branca. Última volta, últimos 1931 metros para Sebastian Bourdais, se aproximando da vitória, se aproximando da bandeira quadriculada. Bruno Junqueira vai passar daqui a pouco para ver a bandeira branca e iniciar a última volta, para garantir 16 pontos muito importantes para o campeonato na segunda posição. Sebastian Bourdais, depois de 3 corridas atribuladas, depois de muita expectativa gerada em cima dele, agora vem para trazer essa expectativa em realidade, para tornar essa expectativa em realidade. Passou pela Surtees, vem pela Clearways, vem para ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Sebastian Bourdais fatura o Grande Prêmio de Brands Hatch. Festa da Newman Haas. Pode respirar aliviada a equipe Newman Haas. O Sebastian Bourdais venceu, a Newman Haas venceu. Bruno Junqueira termina na segunda posição. Mário Domingues é o terceiro colocado. O pódio da Fórmula Mundial está feito. Vitória de Sebastian Bourdais. Pode comemorar a comemoração justíssima do piloto francês. Sebastian Bourdais leva o troféu de Londres da Champ Car, do London Champ Car Trophy. E leva também 20 pontos que o fazem 21, porque ele foi o piloto que mais voltas liderou nesse Grande Prêmio de
de Brands Hatch, vai levar 21 pontos para casa, muito importantes para o campeonato. Agora ele passa a ter 27 pontos, se aproxima dos líderes. Resultado final: Sebastião Bourdais, grande vencedor, Bruno Junqueira, o segundo, Mário Domingues, o terceiro, Oriol Sérgio largou em quarto e chegou em quarto, Patrick Carpentier, o quinto, Michel Jordan Júnior, o sexto, sétimo, Roberto Pulpo Moreno, Alex Taliani foi o oitavo até aí, todos na volta do líder. Mário Haberfeld, o nono, Darren Manning, o décimo, Patrick Lemarrier, o 11º, Adrian Fernandes ainda fez um pontinho, chegou na 12ª posição. Joel Camatias, o 13º, Thiago Monteiro termina na 14ª posição, Rodolfo Lavin, 15º, Ryan Hunter-Reay em 16º. Abandonaram a prova Paul Tracy, 17º, Alex Young em 18º e o Jimmy Vasser em 19º. Festa de Sebastião Bourdais. A próxima prova da Fórmula Mundial é no domingo. Grande Prêmio da Alemanha, Grande Prêmio de Lausitz, no Euro Speedway. Grande abraço para você que acompanhou a Indy Forever nessa transmissão da quarta etapa da Fórmula Mundial. E até a próxima. Indy Forever, o nosso canal da Indy. History, because we had to save fuel all the time if we were to do only 2 green stops, and that's what we did. We've been able to save even more fuel than all the others, and so we just stayed on the track and continued to lap pretty quickly during that time, and it just worked perfectly. I just have to thank everybody. My lead car was perfect. Numanas did a great job. It's just fantastic. As a Frenchman, do you like champagne? Yeah, I think I will appreciate that a lot. I bet you. Go and enjoy some. Calvin? Teammate also had a great run here today. Bruno Junqueira, second. Third time on the podium this year. Good points with Tracy moving out. But tell us the story of the race today for you. The race was okay. I mean, I've been trying to save fuel, and Tracy was saving fuel, same as Sebastian. And we just couldn't get one lap more. Then we lost the race there. I don't know. It wasn't like the other races that who the fastest guy win the race. I think me and Tracy and Sebastian were the same pace, but the thing of save fuel wasn't the most exciting, but that's the way it was. Shame for Tracy that had a problem. I don't know what's happened. I think the engine blew, but I mean, it's quite good to get another podium, get more points. I still have to win some races this year, but I think you came soon. Well, a great run for Bruno. They're certainly hoping that the low downforce configuration will work for them in Germany next week. Let's get back to Double D, Derek Daly. Well, a man who's going to make Keith Wiggins, who's from England, of course, and the team owner, very happy is Mario Dominguez. You won in Australia last year, but is it fair to say this is a more satisfying result for you? Of course, this is a hard-earned result. This is a result that I earned myself. You know, the last time the team did a great job, but this we all did it. We've been working hard all season. We've been looking for this, and the hardest competition teams deserve this result. Like, you won't believe how much. They're a great group of guys. I agree. Wave that flag there. Come on, lift that flag. Mario Dominguez on the podium. The Mexican flag proudly waved by Mario Dominguez. We'll be back in a moment to wrap things up from the Brands Hatch circuit, a glorious first running of the London Champ Car Trophy. Stand by for more from England.